E além disso, né, Petrix, além de continuar crescendo o osso e esse aqui crescer menos, essa parte aqui desse osso crescia menos do que essa parte aqui do lado, entendeu? É. Mas isso daí Então, são coisas que daí vem até ficando hoje eu cada nunca, vez mais nunca torto. soube, viu? São detalhes que só você. Mas isso é importante para quem estuda anatomia e que vai fazer a reconstrução, né? A parte importante para o atleta, e que daí vou fazer uma comparação justa para você, assim, para quem gosta de futebol, né? Uhum. O Zico foi o primeiro jogador de futebol profissional que reconstruiu o ligamento cruzado anterior, que hoje em dia todo mundo conhece, o LCA, e voltou a jogar bola. Ele Sim. ficou mais de um ano e meio parado na época, e isso foi em 1986. E todo mundo falou, pronto, o Zico parou de jogar bola. Já era, não Não. volta mais. E assim, ele foi o primeiro. Você continua sendo o primeiro da ginástica. E sua cirurgia hoje está com 11 anos quase, né? Com 11 anos. Do E daí, primeiro só dia. para lembrar o pessoal, quando o Ronaldo rompeu o ligamento patelar, lembra quando ele jogava com a Inter de Milão, camisa azul e preta, que a parte Sim. da bolinha do joelho sobe assim? Então o pessoal falou, não, não joga mais. E eu acho que era mais ou menos essa imagem que o pessoal devia ter de você no meio da ginástica. Falou, ó, o Patrick teve que fazer uma cirurgia enorme no punho, não volta mais, né? E daí Sim. você foi contra toda a estatística mundial, brigou contra tudo e todos, recuperou uma mobilidade excelente do punho e operou o punho. Aí quantos anos depois a gente fez a segunda, Patrick? É tipo, hoje em dia eu reconheço, porque na época, graças a Deus, eu não entendia tanto a gravidade. Eu sabia do risco que você falava, mas eu sabia que se eu não resolvesse isso, continuar dali para frente ia ser também o fim da minha carreira. E eu tinha a chance de tentar resolver, né? E acho que assim, sem saber que era impossível, a gente foi lá e fez, Mas né? isso Tipo, eu considero que foi exatamente o que você fez, né? A parte técnica da cirurgia podia ter sido feita comigo ou com outro colega, né? O médico, mas a parte de vontade de voltar para o esporte foi sua. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre aos meus pacientes, né? O meu tratamento é igual para todo mundo. Como a motivação muda muito e a capacidade do cara de aguentar dor muda muito, acho que isso é muito importante. Só para citar, o Petrax tomava um medicamento que chama nimesulida, que é um tipo de anti-inflamatório, que a gente deve tomar de 12 em 12 horas, assim, estourando uma semana, né? Tem alguns pacientes com doença crônica que acabam precisando tomar mais vezes. O Petra tomava 3 vezes por dia, 365 dias do ano. Até no dia que ele não treinava, doía e tal, e ele tinha que tomar. todos os dias do ano, quando não suplementava com relax, com outra coisa, e deixa pra lá, né? É um milagre Mas, você ter rim hoje. hã? É um milagre você ter rim hoje, que filtra o sangue, que faz urina, porque você tentou com todas as forças acabar com o seu, entendeu? Tomando remédio. Então, assim, só voltando um pouquinho que você falou, não é só a parte técnica, foi uma arte realmente que você, doutor Ivan Chakura, Antônio Carlos, tudo junto, uma equipe grande, a Santa Casa inteira reunida para resolver esse caso, e vocês comandando, então isso não é só a parte técnica, é tudo. E depois, a minha motivação, a minha força foi realmente em busca do sonho, em querer muito, em querer muito, em querer muito e falar, ué, se eu não tentar, eu não vou ter com certeza. Se eu não der o meu melhor, eu não vou ter com certeza. Então, tudo que eu conseguir daqui para frente é lucro, é dar tudo. E como na parte de crédito e ser justo também, e lembrar da história com muito orgulho, não tem como não lembrar que eu tinha uma equipe muito boa no meu dia a dia. Parceiro de treino me ajudava. Você lembra muito bem, um dos grandes culpados, eu digo culpado, não pela minha recuperação também foi o nosso fisioterapeuta, doutor Diego. Diego Mafra, que é um dos meus melhores amigos até hoje, assim como te considero também. E se não fosse a força dele de me dar porrada, de me puxar para cima como fisioterapeuta e acreditar e fazer acreditar e chorar, fazia chorar, porque você sabe, né, doutor? Tem que fazer ganhar mobilidade. Você ligava para ele e falava assim, ó, tá liberado, pode ganhar mobilidade e buscar. E eu, nossa, eu falava, então vamos. Se os dois Diegos estão falando, o Diego físico e o Diego do doutor, então vamos embora. E foi um milagre, foi tipo, realmente ali bom, e foi montando o meu time ali para a vida, né? Eu acho que a gente esqueceu. Vamos lá. Eu quero contar uma história para você que você não sabe. Então, a história que eu quero contar que você não sabe é que assim, Ah, a ele gente tá aí, ó. pegou. Desculpa, o Diego Mafra tá aqui assistindo a gente. Um abraço para você, meu irmão. Ô, Diego, saudade de você, cara.
Depois eu não posso contar umas coisas que o Diego me encontrou do Patricks, né? Porque ele de vez em quando viajava junto para as competições, coisas assim. Se eu contar aqui, a gente é derrubado pelo Instagram. Exato. Aí, saudade de você, Diego. Espero que você Aí esteja bem, era o cara. Johnny, não era o Patrick, tudo bem então. Aí o- quando a gente foi decidir fazer a sua cirurgia, né, na Santa Casa, o departamento de ortopedia da Santa Casa é o mais antigo do Brasil, provavelmente da América Latina. E a Sociedade Brasileira de Ortopedia começou dentro do departamento, a primeira sede foi lá durante uns 15 anos. Então a gente levou lá, tem especialização em ortopedia pediátrica, que sabe bastante sobre crescimento. E você foi lá várias vezes na Santa Casa, uma vez fui eu que te recebi, e a gente montou todo o caso, né? Comparando a deformidade do osso de 2, 3 anos antes com a deformidade que você tinha na véspera da cirurgia, para decidir o que a gente ia fazer. E Sim. daí eu apresentei a reunião, orientado pelo professor Ivan Chapu, orientei a reunião para todo mundo. Apresentei para todo mundo, né? E daí todo mundo deu pitaco do que achava que a gente devia fazer na sua cirurgia. No fim, a gente acabou escolhendo fazer o que a gente fez mesmo e era a nossa proposta, né? Sim. Então, é assim, além de um planejamento Mas teve toda do uma grupo, teve uma reunião. reunião com 250 pessoas dando opinião no que ia fazer no seu cunho, assim, entendeu? É uma coisa maluca, né? E aí, Nunca Patrick, soube disso. e aí eu acho que a gente faltou dar crédito para uma pessoa muito importante, assim. Cara, não teve nenhuma vez que eu lembro de você nessa época aí dos 16, 17, 18 anos, que a dona Clarita não estava do lado, assim. Então Minha era mãe, sem dúvida. tipo arquivo confidencial, né? Então a Sim. dona Clarita, assim, além de mãe, super parceira sua, sempre do seu lado, bastante preocupada, então ela perguntava bastante sobre as coisas. De vez em quando a gente dava umas escondidas dela, eu e você, para ela não ficar muito preocupada. Exatamente. Mas, Mas cara, ela está 100% incluída nesse meu time que eu tô falando. Eu falei muito, talvez, meu time técnico, né, da parte do esporte, mas ela é número um, né? Se não fosse ela por trás ali, me motivando, porque não é só força de vontade, não, o atleta é uma criança, né, com 15, com 16, com 17 anos, que volta chorando, e tá ali em todos, ó, ela tá aí, ó, gratidão, tá te agradecendo. E, beijão, e, dona Clarita, e poder me saudade. puxar, e poder me puxar, me botar pra cima, e me levar, e acreditar, e falar. Eu tenho certeza que ela cuidava das minhas lesões e depois desmaiava, quando via sangue, quando via isso, aquilo, e desabava, mas na minha frente, ela sempre uma rocha. Nossa, eu lembro de dar notícia para ela no pós-operatório da cirurgia, eu lembro. Foi, foi gostoso, assim, porque a cirurgia tinha ido Gratidão. muito bem, né? A gente tinha incerteza de como evoluiria depois. E daí eu lembro da Milena, da Mila, da sua irmã também, sempre Sim. perto. E eu só não conheço de próximo a você, teu pai, teu padrasto, eu só não Uhum. conheço o teu irmão mais velho, Sim, que foi quem te incentivou a ir para os Estados Unidos, né? Depois a gente chega nesse exato. capítulo aí. Sim. Ele tá aqui comigo aqui agora, né? É que nessa época ele já morava fora, ele já morava fora. Ele Quem morava em morava Londres comigo na época, né? morava em Londres na época. E aí, e daí conta pra eles que foi assim, aí foi indo tudo bem, aí chegou uma época que você falou, putz, não vai dar, vou ter que fazer, tá me incomodando, daí tava incomodando bem a una, não era isso? Então, E os tendões arrastavam em cima da placa. é, isso daí foi 2 anos e meio, depois quase 3 anos depois da primeira cirurgia. Mas nesse período, eu com o doutor Diego, meu fisioterapeuta maravilhoso, Diego Mafra, recuperando, competimos no Mundial de Tóquio 2011, foi o melhor resultado da equipe até então, até aquele ano, 2011, que o Brasil teve um Mundial. Depois dali, conquistamos o resultado mais histórico do Brasil até então, naquele momento, nos Jogos Pan-Americanos, que foi em 2011 também em Guadalajara. Depois dessa cirurgia, voltei forte, voltei com tudo, voltei como titular da seleção brasileira adulta já, e fomos campeão dos Jogos Pan-Americanos. E aí entrou depois o ciclo, aí no final de 2011 já começou a dar
um pouquinho de problema, um pouquinho de dor no punho de novo. Porque naquele momento, o que foi a cirurgia? Você fez um enxerto ósseo e eu competi, todas as competições treinava com uma placa inteira no punho, tipo assim, gente, ó, aqui estão 4 dedos, se eu botar aqui a mais, vai até mais para baixo, então acho que são, sei lá, uns 5, 6 dedos, é grande, sabe? Meio palmo, vamos dizer assim. Uma placa e 5 pinos, eu tinha 2 pinos aqui em cima e 3 embaixo, e o vão do enxerto do osso, né? É que depois foi até surpreendente, né? Porque era um espaço grande e você fez uma super consolidação, assim, de atleta bem alimentado. Foi bem legal. Eu não olhei lá dentro, eu não olhei. Você abriu depois, você teve que abrir depois, e aí começou eu não sei se era, até então foi depois do seu diagnóstico, que a placa já estava, os tendões, ligamentos estavam incomodando e me doendo muito por cima das placas, etc e tal. E a gente decidiu, falou, é hora de tirar a placa e os parafusos, né? E aí a gente fez essa cirurgia quando eu tinha, depois com 20, 21 anos, por aí. Isso. E daí nessa cirurgia, então, a gente tirou a placa e os parafusos, porque já estava consolidado, não precisava mais. E daí operou do outro lado, porque você ainda estava com a cartilagem de crescimento. Então, o que a gente achou? A gente falou, não, a gente vai operar agora, a gente ainda cresce mais um pouquinho, a una para de crescer e tá tudo feito. Aí o que aconteceu? A una foi lá e insistiu em crescer mais um pouco. Então, esse aqui não tinha como crescer mais e esse continuou mais um pouco. E daí a gente foi lá com uma broca, lesou a cartilagem da broca igual de parede mesmo, né? Só que ela é feita para ortopedia. Ela roda numa velocidade menor para não queimar o osso e tal. Mas a gente foi lá, lesou a cartilagem de propósito e passou um parafuso. Então esse parafuso o Patrick tem até hoje. Que é para fazer a epifisiodese, né? Que é para parar de crescer a una também. E daí eu lembro que nessa segunda cirurgia, a minha parte foi até tranquila, né? Mas eu senti um desvio grande de septo. Tinha. E de respiração, tinha problema respirar com carne esponjosa, como é que chama? Não é carne esponjosa, como é que chama? Adenoide? Hipertrofia de coneto, adenoide, tinha um monte de coisa. Sua polissonografia era péssima, né? Você devia dormir mal pra caramba e tal. Então, assim, só pra deixar como claro... Como atleta me prejudicava também. Nunca fiz plástica no nariz. Mas por dentro ele arrebentou tudo. Por dentro arrebentou tudo, porque me prejudicava até como atleta também, né? Questão de respiração, resistência, etc e tal. E nessa segunda cirurgia, a gente fez, você me apresentou o Dr. Matheus? Dr. Guto. Verdade. O Carlos Augusto Campos. Isso. Então, nessa cirurgia, eu lembro que a gente corrigiu o punho de um lado, vocês do lado, uma equipe médica do lado esquerdo, corrigindo, e uma equipe médica do lado direito, corrigindo todo o meu problema respiratório no nariz, né? Desvio de septo, adenoide, eu não sei lá como é que é tudo isso. E daí, quando opera isso criança, já é meio chato, né? Agora, operar isso adulto dá muito trabalho, né, Petrix? É chato pra caramba também. Eu lembro que eu passei acho que 1 ou 2 meses depois com 2 placas aqui dentro para corrigir o septo e etc e tal, e mais depois recuperando o punho, foi um combo. E aí, essas foram as 2 cirurgias. Duas únicas, que a gente salvou, né? E daí teve a fratura por estresse da tíbia. Aí foi... Que foi um pouco antes da primeira cirurgia. Foi um pouco antes da... Peraí. Que foi um pouco antes da segunda cirurgia. Da segunda já? Eu acho que foi da primeira. O primeiro problema na tíbia foi antes... O problema antes da segunda cirurgia foi do pé. Que eu fraturei a tíbia em 2 partes. E eu tinha que ir pro Mundial. E a gente recuperou essa tíbia em tempo recorde outra vez. Eu lembro que eu tava falando isso. É verdade. A primeira cirurgia foi em 2009, né? E o Mundial que eu recuperei foi logo depois da primeira cirurgia, foi em 2010. E daí essa cirurgia da tíbia também, esse tratamento da tíbia, também você chegava com a dor no punho para operar e mancando da perna, que eu lembro. Exato. Daí, entre a primeira e a segunda cirurgia você machucou o pé, não foi o talos? É isso. Foi o talos? Meu Deus. Foi o talos. E depois, mais pra frente, daí já foi lá pra 2014 ou 2015, você teve uma puta hernia de disco cervical pra rasgar o português, né, cara? Então, eu tava lembrando, porque assim, teoricamente era para ter tido na minha carreira mais de 2 cirurgias. Eu lembro que eu salvei cirurgia do pé,
salvei de ter se tudo recuperando a fisioterapia, com o fisioterapeuta e com o atendimento dos médicos. Era para ter 2 cirurgias no ombro, que eu tinha lesão no acrômio, sei lá se eu tenho ainda, tipo, o acrômio você pode ter lesão, acho que 3 levels, né? Eu tinha level 3, nível 3 do acrômio. Na verdade, é um tipo do acrômio, dependendo da anatomia. Da Então, altura, o seu né? acrômio é o que mais tem chance de lesar o tendão do manguito rotador, que é o que faz a mobilidade do braço. Sim. E aí eu lembro que na época, eu tinha passado com os médicos que eram da seleção na época também, eles falaram, o melhor jeito é operar, porque você vai sempre estar voltando. E aí eu não operei também. E inclusive ontem eu estava conversando com a minha família aqui, tentando relembrar tudo, acho que agora você vai relembrar um pouquinho também. Nesse ciclo, porque eu acho que foi o ciclo mais difícil da minha carreira inteira. Foi de 2012 a 2016. Por quê? Eu já tinha operado o punho, estava recuperado, estava voltando, teve ótimas competições, bom resultado, e era para começar a desbancar, né? E aí, em 2013, deixa eu pensar. Daí vamos lá, de 2011, que você foi campeão pan-americano, a Sim, gente teve Olimpíada de 2012, e 12, Londres, isso, Londres. isso. Aí como é que foi a história da Olimpíada? Aí da Olimpíada de 2012, de Londres, foi tipo era a primeira vez que o Brasil tinha chance reais de classificar com uma equipe inteira. E a classificatória dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 era dia 10 de janeiro em Londres, numa competição que chama Evento Teste da Olimpíada, porque é uma preparação para a Olimpíada, já na arena da Olimpíada, tudo certo. A Olimpíada era no meio do ano, essa competição era 10 de janeiro. Então foi uma competição que o Brasil inteiro, a seleção inteira, acho que era com a comissão técnica, nós éramos, sei lá, 20 por aí ou mais, embarcamos para a França para treinar durante um mês antes dessa competição. Então passamos Natal isolado no hotel no norte da França, que era frio, muito frio no gelo. Passamos Natal e Ano Novo longe da família, só com a equipe lá. E num período do ano que lá clareava o dia às 9 da manhã, a gente saía para treinar às 7h30 por aí. Então a gente já saía para treinar à noite e escurecia às 3 da tarde. E a gente só voltava pro hotel umas 5, 6. Então a gente só via à noite. Durante Muito meses. deprimente, né? Durante um mês e pouco, a gente só via à noite. E mais focado em treinar e competir para a Olimpíada. E aí viajamos para Londres, competimos, tivemos alguns problemas, algumas barreiras no meio do caminho dentro da equipe, fomos desfalcados por algumas razões, e embarcamos mesmo assim, fomos fortes, fomos firmes e não ficamos da classificação 1 ponto, para não classificar a equipe inteira para a Olimpíada, por 1 ponto, e tivemos algumas pequenas falhas. Então foi muito pouco, foi muito pouco. E aí o que ficou combinado naquela época era que o melhor atleta no individual geral iria para a Olimpíada, porque o Brasil tinha uma vaga, se não classificar por equipe, tem uma vaga no individual geral. E aí o Sasaki ganhou essa vaga, que ele ganhou de mim, acho que foi por 1 ponto também, 1 ponto e pouquinho, não foi muita diferença, a gente sempre foi pau a pau ali, mas ele ganhou essa vaga e aí não tinha nem discussão, nenhuma diversão, e eu passei a ser o reserva dele imediato para a Olimpíada de Londres 2012. Só para lembrar para todo mundo que o Sasaki é seu arqui-amigo inimigo desde de leite, assim, né? Desde pequenininho, cara, muito que ele assista isso. Treinavam junto e tal, né? Foi eu que ajudei muito a ele a ser o grande atleta que ele sempre foi, e eu também, e ele que me puxou e motivou, porque a gente começou a ginástica com 7 anos junto, desde os 7 anos de idade, no primeiro clube, e quando eu fui mudando de clube, ele foi junto, a gente foi junto, depois eu fui junto, sempre lado a lado, um puxando o outro, né? Nessa guerra. E aí foi muito bom também nessa época, nessa parte da Olimpíada, aconteceu tudo isso. E aí depois começou o outro ciclo, depois da Olimpíada de Londres, que foi 2013, eu estava treinando para ir para o Mundial da Antuérpia, era o primeiro Mundial do ciclo, e treinando para ir para o Mundial da Antuérpia, e aí tinha a equipe larga. E a equipe eram 6, se eu não me engano, e o Brasil selecionou 8 para levar para a Alemanha, para fazer aquele período, igual que a gente fez na França, um período de quase um mês de treinamento, né? E aí você se reúne, treina, se prepara para fechar a equipe final, para ver quem que ia viajar depois para a Bélgica, na época, para fazer o Mundial. Enquanto eu estava na Alemanha, já tinha sido selecionado, já viajamos, já saímos do Brasil, foi selecionado ao top, fechou, e agora lá a gente ia fechar a equipe, ia começar uma seletiva.
no meio do treino, não, final do treino, o treino foi ótimo, etc e tal, papapá, preparando, acho que estava uma semana e pouca da viagem, eu fazendo um exercício na argola, eu ouvi um barulho que parecia, sei lá, algo muito alto rasgando. Ninguém ouviu nada, mas dentro de mim parecia que tinha uma caixa de som rasgando. Eu rasguei o bíceps. Eu tô de blusa aqui agora, não dá pra mostrar, mas, e tô sem camisa embaixo, não vou tirar. Mas eu tenho um rompimento no bíceps muito grande. E dali a gente foi para a Universidade de Berlim para fazer o exame concreto, etc e tal. Os médicos eram falaram, olha, é uma das maiores fraturas, os maiores rompimentos em bíceps que a gente já viu. Se você autorizar a gente até estudar o caso aqui na universidade, eu falei, isso é o caso de estudo, né? Não fica aí, não tá certo. Só que foi uma coisa meio triste também, porque dali toda a equipe embarcou para Antuérpia na semana seguinte e eu tive que embarcar de volta para o Brasil. Porque eu tinha ou que fazer uma cirurgia para colar o bíceps de volta ou recuperar só com fisioterapia, que foi o que eu optei. Eu optei recuperar só por fisioterapia. Recuperei uma lesão no bíceps junto com o fisioterapeuta Diego de novo, em meses, sei lá, um mês e meio, 2 meses eu recuperei o rompimento do bíceps e no outro mês já estava no Campeonato Sul-Americano, onde fui campeão sul-americano de argola, no Chile. E daí, eu acho que é importante a gente situar o pessoal nesse momento histórico aí, porque tá todo mundo acostumado com a ginástica indo super bem no esporte, né, Patricks? Então você falou lá em 2011, foi o maior resultado da ginástica masculina até então, que foi o campeão pan-americano, né? E nessa época aí, de 2013, eu acho que quem era a grande vedete assim era a Daiane, não era? Foi a época que ela estourou. Sempre foi, nessa época já era, porque primeiro sempre foram as meninas, né, que destacavam muito. Então era com a Dani, era com a Daiane dos Santos, a Jade já tinha despontado bastante, e o masculino, o primeiro mais famoso de nome que tinha, era o Diego, e nessa época o Arthur Zanetti já tinha sido vice-campeão mundial de argola. Ele foi em 2011, no Mundial de Tóquio, foi a primeira medalha mundial de um atleta brasileiro na argola, que foi com ele. E os outros atletas crescendo, inclusive, você lembrou disso, porque é parte do legado, realmente. Nós tivemos um desfalque muito importante nesse evento teste da Olimpíada de 2012, que quem entrou no lugar dele foi o Nori. O Arthur Nori, que hoje é bem conhecido do público brasileiro. Ele estava apenas treinando como um dos atletas juvenis convidados para participar do programa com os adultos, né? E acabou que ele teve que entrar na competição para substituir um atleta e mandou muito bem, entrou, e isso com certeza, como você está falando, a parte do legado, ajudou a construir a força dele em competir desde jovem, ganhando responsabilidade, e hoje o Nori foi campeão mundial ano passado em Stuttgart, na barra fixa, que é o meu melhor aparelho também. Entendeu? Então a gente desde pequeno crescendo ali lado a lado, e é um orgulho para mim saber que conheço ele também desde pequeno, e estamos juntos, um motivando, estimulando um outro, e muito legal você tocar nesse ponto também. Eu acho que outra coisa, né, você vai falando o nome dos atletas e tal, então, diferente de muitos outros esportes, né, então na ginástica é assim, a equipe tem 6, tem 20 treinando, ficaram 14 de fora, não tem chorão em vela, né, Patricks? E eu acho muito legal a amizade que a gente percebe de um com o outro, né? Até porque todos têm muitas lesões, todos se machucam muito, não é uma carreira mega extensa, até que de quando você virou meu paciente a primeira vez para agora, a gente não achava que hoje você seria atleta da ginástica, né? Porque ninguém chegava perto dos 30 treinando ainda, né? Exato. Mas isso é muito graças à tecnologia, à medicina, a vocês, a tudo isso, porque senão era... Técnica de treinamento, né? E daí, continua contando. 2013, então, você acabou voltando da Antuérpia. Como eu falei, foi o ciclo mais difícil da minha carreira em questão de lesão, e eu sei que, óbvio, teve outros médicos também, porque tinha a equipe da seleção que estava junto comigo, mas você sempre esteve no meu projeto particular, pessoal e amigo, etc e tal, cuidando de tudo, e me dando essa confiança, essa palavra de tipo, vai que dá, né, quando dava. Quando não dava, também eu tomava e ficava. Então, isso foi em 2013. Aí em 2014 falamos, vamos voltar com tudo, treinar forte, e pra cima. E aí eu tive uma lesão
grave foi 2014, né? Isso. Aí, início de 2014, passou 2013, comecei 2014 com tudo, fui vice-campeão numa Copa do Mundo, numa etapa do Mundial, da etapa da Copa do Mundo em Cottbus, na Alemanha, numa nas etapas mais difíceis que existia de Copa do Mundo, que era essa da Alemanha, fui vice-campeão na Barra. E, tipo assim, confiança vindo a mil, etc e tal, voltando e construindo para começar o ciclo. Assim que eu voltei, um mês depois, eu tive uma fratura no pé, que eu tava fazendo solo, eu fui fazer aquele, quando você faz aquele flick-flack antes de volta pro mortal, eu pisei num buraco, num colchão, que eu achei que tinha colchão e embaixo era um buraco. Meu pé quebrou, meu pé ficou de lado e minha perna reta, então assim, né? Então, era uma fratura que era para ser praticamente exposta, não foi exposta com osso, não sei porquê, muita sorte, e o médico pegou e botou no lugar e falou, vai que dá. E eu botei o pé, ficou firme, ficou duro. Foi no Hospital São Luís que eu fui socorrido. E ficou firme. Ele achou que até que eu ia fazer aquela cirurgia que era horrível, que você tem que botar um parafuso, pino de fora a fora. Eu sempre olhei uma outra pessoa acidentada assim no shopping. Eu passava mal quando eu via esse parafuso fora a fora. Eu sei que é só rotina. Mas... Os pacientes chamam de gaiola, né? Falam, vai botar uma gaiola, doutor. Nossa, e aí o doutor falou que ia fazer isso em mim. E quando eu rezei muito, quando ele botou meu pé no lugar, tava duro, tava assim, não, tá bom. Parece que foi um deslocamento só. Então eu consegui recuperando essa lesão, recuperei em 2 meses, voltei para treinar forte pro Mundial, esse ano o Mundial era na China, em 2014. Acho que se eu estiver errado, alguém me corrija, mas esse ano o Mundial era na China, em 2014. E... antes de ir para a China, que era o outro lado do mundo, nós íamos fazer, como sempre, aquela viagem para Tóquio. De um mês. Uma viagem de um mês antes em outro país, para poder aclimatar com o fuso horário. Esse ano a viagem era para Tóquio, no Japão. E era um período um pouco maior, era um mês um pouco maior de mês. Eu estava com muita dor na minha lombar. Ainda não era no pescoço, era na minha lombar. E o que a gente falou, assim, ó. Fizemos as seletivas para o Mundial, o Patrick entrou na equipe da lista larga que ia ser selecionada lá para competir no Mundial. Pronto, viajar. A viagem em 2 dias. Vamos fazer um exame para saber realmente como é que está a sua lombar. Putz, eu lembro disso. Lembra disso? Putz, que tristeza. Foi. Vamos fazer um exame para saber realmente como é que está a sua lombar e vamos saber como a gente vai tratar no Japão, né? Eu fiz o exame, eu vou falar dias aleatórios só para entender. Na quinta noite, o médico da seleção na época me falou, eu já vou ter o resultado amanhã de manhã, não se preocupa, então 7 horas da manhã eu quero você no meu consultório. 7 horas da manhã, isso era quinta noite, 7 horas da manhã na sexta-feira, a viagem do Japão era na sexta-noite, no mesmo dia. E aí, quando eu cheguei no consultório dele, ele falou assim, ó, você tem 2 fraturas no pedículo, sei lá o quê, qual que é o nome do quê, 2 fraturas praticamente completas na sua vértebra, e a sua dor tá mais do que justificada, é uma lesão grave. Na época, vou comparar, era a lesão que o Neymar teve. Não, na verdade era bem pior que a do Neymar. Que era o dobro. Não, porque o Neymar, é assim, ó. Porque o Neymar teve essa lesão na Copa do Mundo, não foi? Na Copa do Mundo, que o colombiano deu nele, todo mundo lembra disso, né? Então. Só que o do Neymar, ele quebrou um processo transverso. Ele quebrou, assim, não faz parte da parte, vamos dizer, estrutural da vértebra que segura a medula no meio, entendeu? Sim. Bom, eu não tenho certeza do que o Neymar teve. A imagem que eu tenho da lesão dele foi aquela que vazou do laboratório de imagem de quando ele quebrou, entendeu? Então, sim. A sua dá. A sua é assim, né? A vértebra tem uma parte da frente, que é maior onde ficam os discos, que servem para o impacto. E a articulação da vértebra, que permite a gente dobrar para frente, para trás, para os lados, ela fica na parte de trás. Entre essas duas tem o pedículo, que é o que você está falando. E você tinha uma fratura do pedículo. E nesse dia você me ligou na hora do almoço, eu acho. Você ligou e falou, Doc, eu ia pro Japão hoje à noite, não vou mais. Cara, esse dia foi triste. Foi triste porque... Eu lembro de você, eu imagino você, cara. Esse dia eu fiquei triste. Não, foi assim, foi sair de manhã e saber que à noite eu não ia mais viajar, mala pronta e tudo mais. Então eu lembro do caminho certinho, eu pegando o volante, indo pra minha casa na época, chorando. Nem sei como eu cheguei em casa, porque não chegava um palmo na minha frente, porque eu tava vindo de tanta dor, e nessa época eu tomava Tramal, tomava todos os remédios para poder superar. Eu falei, eu não vou pegar outro ano, que eu já fiquei de fora no passado com a lesão, eu voltei pro Brasil,
E vou. E aí, na última hora, literalmente, inclusive na época eu lembro que o Diego até entrou no meu lugar, que ele era o reserva da época, e ele anunciou que não iria viajar na época por alguma razão, e acabou que ele decidiu viajar no mesmo dia. E quando eu cheguei em casa, tinha uma equipe da Sport TV ainda, né? Inclusive já esperando, e eu tava todo mal e tinha que falar. Foi difícil. Mas passou, recuperei essa lesão e voltei pro outro ano. E aí, no outro ano, que era o Mundial de Glasgow, isso daí era 2014, outro ano era 2015, era o Mundial já pré-olímpico. Olímpico, eu lembro disso. Que dava vaga para o Brasil para a Olimpíada, aquele mesmo que foi que a gente buscou no fim dos anos. E aí, nesse ano, eu comecei a sentir muita dor na cervical, como é que você falou. E sentia algumas coisas diferentes do meu lado esquerdo do meu corpo, etc e tal, e sei lá, mas não sabia direito o que era. E fizemos exame e descobrimos que eu tinha... Daí eu vou lembrar assim, eu lembro que você, quando foi tratado assim, quem cuidava da seleção olímpica, eu não lembro o nome da médica, mas aqui em São Paulo era o Breno Shore, não era? Isso, ainda é. E daí ele mostrou o exame para um cirurgião de coluna. E daí eu lembro que eu fui conversar com ele. Você falou, Doc, eu tô bem, eu quero treinar. Conversa com o cara, ele vai liberar, eu tenho certeza, tal. Aí eu liguei para você, você falou, cara, teve um dia aí que eu não conseguia levantar meu braço direito, você lembra disso? Porque, assim, o cara mega atleta, levanta um Fusca nas costas, sobe no prédio sem proteção nenhuma e não cai. Um dia o cara não levanta o braço para dar tchau, né? Aí daí eu liguei e falei, Breno, o que está acontecendo com o Patrick? Ele não está com o exame e falou que está com você. Ele falou, não, vem aqui. Eu fui lá, o cara me mostrou a hérnia e falei, cara, eu acho que essa é a maior hérnia que eu vi na minha vida. É a maior hérnia cervical que eu vi na minha vida. Eu nem sabia dessa história, tá vendo? Você sempre cuidando, me vendo, eu não sabia que você tinha ido ver, falar. Não, porque isso foi mais ou menos na época do projeto... Verdade, do projeto que a gente tinha. Né? Isso. E daí... Eu fui lá para... Você me falou, eu falei, puta, eu já tenho que ir lá conversar com ele do projeto e já converso com ele sobre isso. E daí, cara, eu lembro que eu olhei a Anne e falei, putz, coitado do Patrick, você vai ter que operar isso. Como é que eu vou falar para ele que ele vai ter que operar a cervical, né? Putz. Sendo que ano anterior eu já tinha me livrado da cirurgia nas costas, né? E daí foi assim, 40 dias, você tinha ressonância, tinha reabsorvido praticamente a hernia inteira e você voltou a treinar, não foi? E daí você acho 8 semanas, né? Porque era o tempo total. Só que assim, com 2, 3 semanas você parou de sentir. Aí você queria voltar a treinar de qualquer jeito, né? Aquilo era motivo assim, se você caísse e batesse a cabeça, forçasse o pescoço para um dos dois lados, você ia ter que fazer cirurgia de urgência, você ficar tetraplégico. Mas aconteceu, esse foi o problema. É que isso aconteceu no Rio, eu não sei se você sabe detalhes sobre isso. Estava comentando com a minha família sobre essa lesão especificamente faz 3 dias atrás. E por isso que eu tô falando tão fresco assim, porque eu acabei de lembrar, esse dia eu passei a noite inteira lembrando tudo isso. Quando eu ainda não estava recuperado da hernia, eu estava insistindo a treinar, era a época das seletivas, ainda não tinha fechado a equipe do Mundial desse ano. E eu estava tentando voltar a recuperar, porque os 2 últimos anos foram difíceis. E daí eu busquei na seletiva dar meu máximo, etc e tal. No aquecimento da primeira seletiva acho que eu fui bem, e aí tinha a segunda. No aquecimento da segunda seletiva, o que aconteceu? Estava aquecendo barra fixa, que é a minha mão, segurando na barra, girando. Fui fazer um exercício que é que eu entro, minha cabeça para baixo, aqui meu pé. Eu entro com toda a minha força para baixo assim. Quando eu entrei para passar embaixo, a minha mão falhou. O meu lado esquerdo falhou. A mão abriu. Eu tinha que estar segurando forte, não aguentei. E caí de pescoço. Feio. E aí os médicos já vieram da seleção, acho que o Breno estava junto e falou, você sabe por que você caiu, né? Eu falei, não, acho que eu escorreguei, alguma coisa foi a barra. Não, você não escorregou, não. O atleta vive em negação. Né? Você falou, você não escorregou, não. Isso com certeza foi já um sinal da sua hérnia que está realmente afetando o seu lado esquerdo, o movimento, etc e tal. E você está fora da seletiva, você não poder continuar, porque, tipo assim, eu não consegui nem discutir ali. Porque eu caí tão feio, eu caí tão, sabe, a mão, sei lá. E aí foi conteúdo. Tentou Miguel, mas não deu, né? E aí como eu já tinha perdido o Mundial mesmo, por causa disso, de novo, eu falei, bom, opera ou não opera, eu falei, vamos ver quanto tempo a gente tem para ter uma melhora nessa hernia, para decidir se opera ou não. Quanto tempo aí me deram? Acho que foi o que você falou, acho que 3 a 4 semanas para poder ser reavaliado.
Aí eu e o Diego Mafra, fisioterapeuta, começamos a tratar com os fisioterapeutas, preparador físico do Rio de Janeiro também, que eu lembro muito bem. Agora vou estar fugindo o nome deles, mas me cuidaram muito bem na seleção lá na época. E recuperar nas costas e musculatura, trabalhando musculatura do pescoço, tudo com cuidado, óbvio. Em 3 semanas, quando for fazer meu exame, a hérnia, que era uma das maiores hérnias, sei lá, que você falou, das que você já viu. Eu nunca vi uma hérnia tão grande, em jovem, assim. Nunca, nunca. Eu sou especialista em mão, não em coluna, mas nunca vi uma tão grande. E aí tava quase 100% reabsorvida, ou grande parte. E falou, não precisa de lesão, não precisa de cirurgia, é continuar assim nessa recuperação. Então eu me salvo muito em recuperação e eu sou especialista em superar, em subir. Não importa que coisa que eu continue caindo na vida, eu tenho sempre voltado ali. Mas você sabe que isso foi uma coisa que me impressionou, né? Porque a gente achou que aquele período que você viveu de 2009 para o ciclo olímpico, de 2012, ia ser o pior de lesão da sua vida, né? E daí qual não foi nossa surpresa que o ciclo de 2012 para o 2016 foi o pior disparado da sua vida, né, Patrick? Porque você acha que você não ficou 6 meses sem se machucar, né, nessa época? Então, eu cheguei a ficar 1 ano, sim, aqui, entre período, assim, eu cheguei a ter mais de uma lesão no mesmo ano, por isso. Mas eu tentava arrancar título em competição, eu fui vice-campeão do meeting, campeão brasileiro, de novo nessa época. O dedo tá grosso ainda? Tá, aqui, ó. Esse aqui é um dedo praticamente normal e esse dedo aqui é todo torto, né? Então, e agora ele tá fininho. Você lembra quando ele saiu do lugar, o tamanho que ele ficou? Lembro, isso aqui era assim, né? Igual do Michael Jordan na época. Então, essa cirurgia você também se livrou. Porque você chegou no consultório, estava instável o dedo, lembra? Eu fazia, ele saía do lugar e voltava. Falei, Patrick, você tem que usar, não sei o que e tal. Você falou, não, mas não dá para parar de treinar. Aí você treinava com o dedo meio fora do lugar. Sim. A gente fez uma órtese nesse dedo também, aquela de mexendo de plástico lá. Porque depois que ele cicatriza, ele começa a dobrar, assim, né? Inchadão e dobrado. A gente fez uma órtese para ir esticando. E como a lesão era de um dos ligamentos, a gente juntou com o dedo do lado, o cara para ele não cair pro lado, assim. Exato. Boa também. E aí, bom, acho que essas foram as maiores, assim. Aí você acabou ficando fora da Olimpíada de 2016, por causa desse monte de lesão que você acabou tendo. Aí foram vários fatores, que aí eu vou dizer que é mais político, que não cabe na nossa live também, e eu não consegui também ter um ciclo instável. Não consegui ter um ciclo estável para mostrar que eu era um atleta muito forte, instável para competir naquela Olimpíada também, né? Porque tive lesão em 2013, fora todos esses fatores que eu não quero citar, mas tive lesão em 2013, não fui para o Mundial importante, não fui para o Mundial de 2014, que era importante. O Mundial que deu a vaga para a Olimpíada, enquanto todos os outros estavam lá sobrevivendo, vamos dizer assim, também, né? Eu também não fui para esse Mundial, então eu até estava bem na Olimpíada de 2016, óbvio que não no meu máximo, mas estava bem, mas não foi ali. Mas eu acho que aconteceu uma coisa muito boa para você na Olimpíada de 2016, quando você acabou não indo como atleta, né? Que foi você abriu sua cabeça aí para televisão, não abriu? Ali eu recebi o convite para ser o comentarista da Sport TV oficial e estar ali todo dia, e narrando e falando, mas o meu era mais, não narrar a competição, era mais da bancada mesmo, comentar e passar o dia ali. E eu gosto muito de falar isso e falar, eu falo com propriedade, porque eu conheço, né? Eu faço a vida inteira desde 7 anos. E depois dali foi quando eu recebi o convite do técnico da seleção americana para mudar para os Estados Unidos e Miami e ser treinado por ele. E foi pelo Win Álvares, e foi aí que eu mudei para os Estados Unidos pela primeira vez. Sempre tinha um sonho de morar fora, mas a seleção nunca me permitiu, vamos dizer assim, né? Porque sempre competindo, viajando, morando, treinando junto, então... E daí tem uma coisa muito legal, né? Quando o Win te chamou, você vinha de um ciclo que você estava saindo, vamos dizer assim, apesar de estar bem no final dele, mas você estava saindo desacreditado, e na Olimpíada de 2016, um atleta americano aí conta a história aí. E aí, na Olimpíada de 2016, inclusive, eu fui convidado pelo atleta, pelo
o técnico do único atleta americano que foi medalhista olímpico, 2 medalhas olímpicas no Rio, que ganhou, Daniel Levo ganhou prata na paralela e prata na barra, e era o meu principal rival dos Estados Unidos desde pequeno. Quando eu falei que eu fui campeão pan-americano nessas competições de base, antes dessa cirurgia no punho, era ganhando, que foi medalhista nessa Olimpíada. Então, esse técnico, que é meu técnico de Miami hoje em dia, me conhece desde meus 12, 13 anos também. E aí, foi aí que ele falou. E o Lehman vinha desacreditado também, né? Porque ele tinha tido uma lesão do ombro, não era isso? Ele tinha, tipo assim, ele era uma coisa que os médicos falavam, você vai ter que operar, não aguenta também, e acho que ele tinha 80% do ligamento do ombro, do tendão do ombro, não sei, não tem, já rompido, e ele foi medalhista olímpico nos 2 aparelhos que exigem muito braço, ombro, etc e tal. Então, acho que assim, ginástica, não existe eu super-herói, ou ele, fulano, ciclano, o esporte é um esporte de superação, chega lá. Por isso que eu digo muitas vezes, mas é sempre. Se for pegar muitas vezes, acho que pode pegar da última Olimpíada, doutor, uma curiosidade do esporte. Você pega o campeão olímpico de solo, de cavalo, de argola, de salto, quase sempre não é o que é o melhor naquele aparelho realmente. O que ganhou as últimas competições, o que a gente vê que tem o melhor nível de salto. O campeão olímpico, quase todos esses aparelhos dessa vez foi o que merecia, o que estava melhor naquele dia, o que estava mais inteiro, melhor preparado, mais confiante. Não necessariamente o melhor. Igual, sei lá, futebol, muitas vezes a melhor seleção ela perde, às vezes, por uma outra seleção mais organizada, que está com menos dores, que está num clima, num ambiente melhor, entendeu? Cara, mas eu acho que assim, a caixinha de surpresa é maior ainda na ginástica que no futebol, viu, Pérez? Eu lembro, foi o Diego Hipólito, que era o cara do solo do ciclo olímpico inteiro, né, cara? O cara era o melhor, ele ganhou Copa do Mundo, Campeonato Mundial, tava mega bem, né? No dia da competição, cara, o pé escorrega, acabou, né? Isso aconteceu, acho que o pior dele não foi nem... no Rio ainda vou dizer que até que deu certo. Porque foi justamente no Rio, claramente, o top 3 não era o top 3 do pódio que aconteceu. O top 3 do pódio do Rio que aconteceu eram os que eram melhores mesmo naquele dia, que estavam mais prontos. Por isso que eles são realmente medalhistas e merecem. Mas todos eles sabem que o nível, os top 3 de nível, etc e tal, era o coreano, o outro era o japonês, que tinha o Shirai, o outro o russo, que estavam top, todos espalhados também. O americano que passou em primeiro, terminou em último. Então, isso aconteceu com o próprio Diego na Olimpíada de Pequim. Ele passou para a final, em primeiro lugar na Olimpíada, na final ele teve uma falha. Entendeu? Então, ele era o melhor disparado. Ele era o melhor disparado. Disparado. Então, como que é o que eu falo, muitas vezes o melhor ele não vence. Vence aquele que está conseguindo administrar sua lesão, sobrevivendo melhor, ou está com a cabeça confiante porque teve uma melhor estabilidade. Então, o esporte em geral é assim, mas eu acho que na vida é assim também. Mas a vida dá mais tempo para você se recuperar, para você ficar confiante, né? Então, é completamente diferente do atleta, porque geralmente o exercício que ele faz dura 2 minutos. 2 minutos e meio. Solo dura 2,5? Solo 1 minuto e 10. A gente não tem nenhum aparelho na ginástica que dura mais de 1 minuto e 10. Então assim, o cara resolve a vida dele em 1 minuto. É muito pouco tempo, né, Patrick? Muito pouco tempo. E assim, meia falha perde muita nota, né, cara? Muito. É um esporte de perfeição, entendeu? Eu não gosto de dizer perfeição, eu gosto de dizer que é um esporte de quem erra menos. Porque ser perfeito é impossível, entendeu? Muitas vezes quando você busca ser perfeito, você erra uma coisa por ser tão metódicozinho, sabe? Então quem erra menos, quem é mais constante, leva. Entendeu? Então isso acontece várias vezes. E daí você foi morar nos Estados Unidos em 2017 ou 2016 ainda? Foi final de 2016 e 2017. E aí veio um período curioso, que foi a partir... eu me desliguei da seleção brasileira em 2018. Mas esse período, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu treinei 2 anos e meio, quase 3, sem nenhuma lesão. E era um período que eu não tinha fisioterapia nem um dia, não tinha médico, não tinha plano de saúde, estava abandonado. Nossa, eu fiquei louco, lembra? Eu falava, pelo amor de Deus, faz um health insurance. Pelo amor de Deus, faz um health insurance. Você vai se machucar, não tem o que fazer. Justamente eu, né? E eu passei todo esse período sem me machucar. Mas assim, eu acho que isso tem muito a ver também com o estado
espírito que eu encontrei ali. A família que eu estava treinando ali, o que eu te falo, esse meu treinador, eu tive muitos bons treinadores, eu considero dois, que é o Renato e o Win, nesse processo, e agora o meu técnico de Portugal também. Mas são treinadores espetaculares, mas o Win, quando eu encontrei em Miami, ele me trouxe esse ânimo, essa confiança, essa luz, entendeu? E eu treinava um monte, treinava mais dificuldade, muito mais difícil que antes, mais pesado que antes, zero lesão. Zero, zero. E eu lembro que ele tinha umas coisas, cara, esquisitas que ele fazia com você, era assim, ele te arrebentava no treino e você falava, não, mas eu quero fazer, sei lá, mesa com alça. Falava, não, não, não. Não deixava, não era assim? Ele falava, não, não, Então, não. porque eu queria fazer, por exemplo, cavalo com alça, que é onde me dói mais meu punho, é um dos meus melhores aparelhos também, e ele falava, não, hoje não. Falei, mas por que ele? Hoje não. A gente precisa cuidar do seu punho, você está pronto, e quando você tiver que fazer o cavalo, eu quero que você seja efetivo. Então, o que ele fazia? Normalmente, eu treinaria 4 vezes por semana a cavalo, ele fazia eu treinar 2. Uma. E assim, uma não, mas assim, pelo menos, só, cavalo todo mundo treina todo dia, é um aparelho que fazem muito, por isso que dá muita lesão no punho. Ele fazia eu treinar 2 vezes, mas ele me obrigava a ser muito efetivo, muito preciso, porque eu não ia ter outra chance. E se eu errasse, eu falava, me dá um outro dia, né, ele vai ter que esperar. Vai ter que esperar a próxima semana para você aprender a fazer valer a pena a sua próxima chance. Mas isso aí ele cuidava da minha lesão, etc e tal, e assim acontece, entendeu? E daí, 2017, eu acho que eu acabei te visitando, não foi? Isso, aí em 2017 acho que você teve um curso, né, por Eu lá. tive um curso que foi em Palm Beach Gardens, que é do lado de Miami, né? Sim. E daí, no meu voo era no sábado à noite, eu cheguei sábado de Uhum. manhã, a gente foi almoçar e bater um papo, né? Foi muito legal, muito legal. E fazia um bom tempo que a gente não se via e lembrar de várias coisas, de histórias também. E é muito orgulho para mim poder também ter essa relação com você, porque eu acompanhei, eu vou dizer agora do meu lado também, você não pode reclamar disso, como você acompanhou o início da minha carreira, não vou dizer que eu acompanhei o início da sua carreira, mas eu acompanhei a sua ascensão também, Não, mas porque foi isso mesmo, viu, Patricks? é, É porque até então eu era meio estudante, né? sim, A primeira vez que a gente teve contato mesmo, que começou a fazer, eu tinha terminado medicina, eu tinha 3 anos e pouco, sim, e daí estava começando a residência de cirurgia da mão, né? E depois disso a gente foi ficando amigo na época da cirurgia aqui, eu aham, era R4, e acabou, a amizade continuou, eu acabei ficando cada vez mais próximo de você e da sua família, sem e dúvida, muito legal assim, e acompanhei também teu crescimento como homem, né? Quando, sem quando, dúvida. quando começou, você era um menino cheio de lesão, super idade, né? Mas hoje eu acho que você é um cara, assim, eu te admiro muito. Eu acho que você conduz muito bem sua carreira. Bom, como eu disse, eu nunca sou sozinho, né? Nós não somos nada sozinhos, nós somos uma equipe, a família e tudo isso. Mas é muito orgulho também e ver onde você chegou hoje em dia. Pelo que eu não posso me enganar, mas você cuida do grupo de mão inteiro, completo da Santa Casa, até onde eu sei por ali. O chefe ainda é o Caco, o professor Ainda doutor tá. Carlos da Costa. E tem mais 2 da minha frente para ser chefe antes de mim. Mas eu tenho bastante trabalho, não dá para reclamar também, graças a Sim. Deus. Toda vez. Essa hierarquia é muito boa, viu, Patrick? Dá tempo, coitado, o atleta, como ele tem uma exigência física muito grande, então ele tem que aprender rápido a habilidade para fazer, né? Se A, a, reinventar. a parte técnica da cirurgia é menos difícil do que a parte, vamos dizer, de experiência de como falar, de como tratar, e daí para virar chefe precisa de ser mais experiente do que eu sou, na minha opinião. Não, sem Para ser, dúvida, mas ser médico, eu acho que eu estou indo muito bem, mas para ser chefe, eu acho que ainda não. Mas para mim é um orgulho ver chegar, por exemplo, como eu fui te encontrar lá na Santa Casa em janeiro desse ano e ver todos os médicos que são residentes ou trabalhando ali, cuidando da população, que vários casos absurdos, e vindo para você e doutor Diego, que eu faço aqui, pedindo opinião, pedindo coisa, e tipo assim, é um orgulho para mim poder ver Obrigado. tudo isso
E querendo ou não, qualquer dor de cabeça que existe na minha família, a primeira pessoa que eu ligo, que eu confio, que eu sei que vai me dizer a verdade, que vai me dar opinião, fala, Patrick, se ferrou, Patrick, tá tudo bem, fica tranquilo, cuida de mim e de toda a minha família. Como eu já tinha anunciado antes da live, é um grande amigo, doutor e anjo da guarda. E obrigado pela oportunidade também de poder conversar com você aqui, poder falar um pouco para a galera que está assistindo, que vai assistir, que a gente vai deixar isso salvo, e saber um pouquinho da história. Eu te agradeço muito também. Espero que a gente ainda possa viver muito tempo perto. Você fica nessa vida agora de ser americano e europeu, dificulta para mim. Médico tem que ficar em casa, não tem jeito. Tem Mas que cuidar do pessoal aí. E outra coisa, galera, eu sei que isso é um ponto importante também. Não só porque ele é especialista, ortopedista de mão, mas também está muito envolvido e ajuda muita gente agora com todos os casos do Covid que está tendo no Brasil. Tive caso na minha família, foi ele quem também pediu uma opinião médica também, só uma opinião, óbvio que não é especialidade, mas por estar comigo. E são esses verdadeiros os nossos heróis. Eu sei que a gente olha muito para os nossos atletas e todos os atletas que inspiram a gente, e os heróis do dia a dia são esses aí, aqueles heróis que estão de máscara, realmente. E um agradecimento especial por toda a força e batalha que você e seus companheiros estão fazendo pela gente. Muito obrigado. Eu acho que eu agradeço muitas palavras, e daí eu quero incluir, junto dos médicos, eu quero incluir o corpo de enfermagem, fisioterapeuta, o segurança do hospital, porque todo mundo, o pessoal da limpeza, da Copa, porque o hospital é feito numa equipe igual é feito numa equipe de esporte, né? 100%. Então, nessa equipe que a gente está falando, o médico parece que é mais o atleta, né? Mas você não tem toda essa equipe em volta da gente, O médico não funciona, né? Nada vai para frente. Né? Muito obrigado. Eu peço para todo o pessoal que está aí mandar uma salva de palmas nos comentários, não só para o Dr. Diego, mas para toda a equipe, para todo mundo que está salvando, ajudando e que vai continuar e arriscando as próprias vidas para salvar as nossas. Né? Obrigado, gente. E eu queria para todo mundo também que o pessoal preste bastante atenção nos hospitais agora que estão tratando do Covid, porque aumentou bastante o gasto desses hospitais públicos, vários deles vão precisar de doação no pós-Covid aí para continuar mantendo a porta, cuidar de quem se machuca, de quem tem câncer, de quem precisa de médico de qualquer forma. E daí eu tô vendo aqui, o Patrick, tem um monte de gente que mandou mensagem para você aqui, e se você não responder, eu acho que eles vão virar, eu vou ganhar um monte de hater. Não vai nada, já é impossível um doutor com você ganhar hater, deixa pra mim. Mas aí, olha aí, tem um monte de gente pedindo para você dar um alô. Um monte de gente legal participou aqui da live, queria te agradecer muito. Muita gente. De ter participado aí comigo, um prazerzão, cara. Não, obrigado você, doutor Jardim. Se alguém tiver alguma pergunta que eu não respondi antes, óbvio que eu não respondi minha pergunta, nosso papo estava tão quente aqui, pode mandar agora que eu respondo, o doutor responde. Só para esclarecer, o doutor trabalha no Instituto Salute, em São Paulo. Onde fica, doutor? Fica na Rua Estados Unidos, número 431. Isso. E daí eu queria aproveitar para divulgar uma coisa bem legal, que você foi um dos motivos de eu ter convidado você para participar, é que quando a gente começou a cuidar de você, você era atleta da base. E a maioria dos atletas de base no Brasil não tem convênio. E a gente a gente tem no Instituto Salute um projeto para ajudar atletas de base. Então quem precisar, qualquer esporte, atleta de base, procura a gente no Instituto Salute, entra no perfil, pega o endereço, pode ligar, fala que é atleta de base, a gente conversa com o técnico, conversa com o fisioterapeuta, monta equipe, se vira para tentar ajudar do jeito que a gente conseguir. Os hospitais públicos estão muito difíceis, então de vez em quando a gente não consegue fazer cirurgia com material, nem com a qualidade que fez em você, então se a gente não conseguir fazer com qualidade a gente não vai fazer, mas daí a gente também busca alternativas baratas para que essa pessoa consiga, tenta buscar patrocínio junto. Maravilha, informação preciosa. Então tá aí, gente. Atleta de base, etc e tal, ó, Diego Mafra, pessoal do esporte que tiver aí, que precisar. Acho que todos os médicos são competentes em geral, mas esse é uma indicação pessoal minha. Atleta de base precisar, entre em contato com o Dr. Diego no Salute ou com qualquer médico do Instituto também. É um programa de cuidar de atleta de base. Tem o Dr. Luiz Gabriel Gulhão, médico especialista em joelho,
o irmão dele, que é o César Guilhermete, especialista em ombro, o Rodrigo Guimarães, Um time especialista em completo. quadril, o Noé de Marque Neto, que você conhece lá da Santa Casa, que é especialista em pé, e o Denis Sakai, que é especialista em coluna. Maravilha. Estão perguntando aqui, doutor, vou responder, só não sei, eu só não vi o nome, porque já passou, mas eu decorei a pergunta. Como vai ser a minha próxima cirurgia? Se eu vou precisar de próxima cirurgia e se eu vou fazer com você? Essa eu respondo. Se eu operar o punho, tem que ser e vai ser com o Dr. Diego, com certeza. Mas essa é uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? O meu próximo passo daqui, porque é agora, depois, só voltando no nosso assunto, Bom, tem um prazo de validade, como você me ensinou tudo na vida, né? E talvez chegou a hora que a gente tem que começar a cuidar, porque eu já voltei a sentir muita dor, mas longe de como era antes, mas tudo tem que dar uma corrigida. então, já que você me dá sempre abertura para falar tudo, né? Então, o Patrick está me devendo uma ressonância do punho que ele ia fazer, mas primeiro o Big Brother não deixou, né? Que foi logo que você entrou, depois você saiu, não dava para fazer também. Aí veio a pandemia, ele está preso lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil. Então, assim que puder, ele vai fazer uma ressonância para a gente decidir os próximos passos. Se a gente decidir alguma coisa, a gente monta uma live nova, combinado? Tá ótimo. Uma pergunta aqui rapidinho, só a última e a gente finaliza. O que você, doutor, diria para... Peraí. Qual que é a dica que você dá para ele que é um aspirante à medicina? Se é o que ele quer, para não desistir nunca. Isso. Estudar muito. E na verdade, o médico ele deve ser um atleta do estudo e do tratamento do paciente, né? Então, mesmo afinco que o atleta tem, que o Patrick teve para superar as adversidades na vida de atleta dele, o médico tem que ter para ter capacidade de estudo, para se superar, para encontrar motivação, para quando está cansado ir atrás. Né? Então, eu acho que não pode parar de jeito nenhum. Persistência, como em tudo. E é uma carreira muito bonita mesmo. A gente vê o tamanho da diferença que essa carreira faz agora, hoje em dia, para todos nós. É sempre, mas mais do que nunca agora. Né? É para salvar o mundo. É porque a gente geralmente vai ver a diferença na vida de cada pessoa ou de cada família, né, Patrick? E agora a gente está vendo uma diferença que faz a diferença de uma vez para todo mundo, né? Exato. Mas de novo, são muitas pessoas envolvidas. Envolvidas, né? sem dúvida. Não, obrigado, doutor. Um prazer te ver, falar com você, essa família. Espero que esteja todo mundo bem protegido. Um bando beijo para todos, para Paola, para todo mundo. E é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, galera. Entender um pouquinho mais da minha história na parte técnica de alguém que estava tão presente ali, que lembra mais das minhas lesões do que eu mesmo, porque a nossa memória apaga, não gosta de lembrar coisa boa. A gente só levanta e vai para a próxima. Né? E é isso. Valeu, gente. Obrigado por todo mundo. Obrigado, doutor. Obrigado. Prazerzaço, cara. Tamo junto. Manda um beijo para todo mundo aí. Pede para quem tá aqui também se cuidar. E a gente se vê. A gente tá sempre conversando no WhatsApp, nas redes sociais aí. Eu tô às horas, se precisar de mim, vocês sabem. É isso, galera. E não leva essa pandemia de brincadeira. Leva a sério. Continua usando máscara se for sair de casa. Só sai se for necessário. Todo mundo precisa trabalhar, sobreviver, mas passa álcool em gel. Não arrisca a vida dos outros. Até para minha filhinha de 2 anos e meio tem máscara, ó. Aí, tá vendo? Todo mundo é importante. Todo mundo. Não tem idade e é de verdade. Eu tô aqui nos Estados Unidos e tenho visto muita coisa também. Entendeu? Então, vamos prevenir e responsabilidade. Espero que logo o mundo reabra pra gente. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, doutor. Um abração, um beijão pra todo mundo. Junto, Patrick. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.